Isaías. Ishaial. Capítulo 64. Quem dera que tivesses rasgado os céus e descido, de modo que os montes tremessem por tua causa, como quando o fogo incendeia gravetos secos e faz a água ferver. E então os teus adversários conheceriam o teu nome, e as nações tremeriam diante de ti. Quando fizeste coisas espantosas, que nem esperávamos, tu desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem escutou, e nenhum olho viu algum Criador, exceto a ti, que age em favor dos que nele esperam. Saíste ao encontro daqueles que se alegram em fazer o que é certo, dos que se lembram de ti, e seguem os teus caminhos. Mas ficaste indignado quando continuávamos a pecar. Fizemos isso por muito tempo. Será que agora merecemos ser salvos? E todos nós nos tornamos como alguém impuro, e todos os nossos atos de justiça são como um pano de menstruação. Todos murcharemos como uma folha, e os nossos erros nos levarão embora como o vento. E já ninguém há que invoque o teu nome. Que se desperte, e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes definhar por causa dos nossos erros. Mas agora, ó Ial, tu és o nosso Pai. Somos o barro, e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos trabalho das tuas mãos. Não fiques indignado demais, ó Ial, e não te lembres para sempre dos nossos erros. Olha para nós, por favor, pois somos todos teu povo. Tuas cidades gradas se transformaram num lugar deserto. Sião ficou deserta, e Auxalaim ficou desolada. Nossa casa sagrada e honrosa, onde nossos antepassados te louvavam, foi queimada pelo fogo. E tudo que amávamos está em ruínas. Diante disso, continuarás a refrear-te, ó Ial? Continuarás calado e deixarás que sejamos afligidos tão severamente? Isaías. Ishaial. Capítulo 65. Tornei-me acessível àqueles que não perguntavam por mim. Deixei-me achar por aqueles que não me procuravam. Eu disse: Estou aqui, estou aqui. Há uma nação que não invocava o meu nome. O dia inteiro estendi as mãos para um povo obstinado, que anda num caminho que não é bom, seguindo suas próprias ideias. Para um povo que sempre me ofende diante do meu rosto, fazendo sacrifícios em jardins e fumaça sacrificial sobre tijolos. Eles se sentam entre as sepulturas, e passam a noite em lugares escondidos, comendo carne de porco. E há caldo de coisas imundas nos seus pratos. Eles dizem: Fique onde está, não se aproxime de mim, pois sou mais puro que você. Eles são como fumaça nas minhas narinas, como um fogo que queima o dia inteiro. Vejam. Está escrito diante de mim. Não ficarei calado, mas vou lhes dar uma retribuição, vou lhes retribuir em plena medida pelos erros deles e pelos erros dos seus antepassados. E o nosso amado Ial continua: Visto que fizeram fumaça sacrificial sobre os montes e me insultaram sobre as colinas, a primeira coisa que farei será medir-lhes plenamente o seu salário. Assim como quando se encontram uvas suculentas, boas para vinho novo, e alguém diz: Não as destrua, porque há algo de bom nelas. Assim farei por causa dos meus servos. Não destruirei todos eles. Farei sair de Jacove uma descendência, e de Ial daquele que herdará os meus montes. Meus escolhidos tomarão posse desta terra, e meus servos residirão ali. Para o meu povo que me busca, Saron se tornará um pasto para ovelhas, e o vale de Açor um lugar de descanso para os bois. Mas vocês estão entre os que abandonam a Ial, que se esquecem do meu sagrado monte, que põem a mesa para o ídolo da boa sorte e que enchem taças de vinho misturado para o ídolo do destino. Por isso, vou destiná-los à espada, e todos vocês se curvarão para ser abatidos, porque eu chamei, mas vocês não responderam, falei, mas vocês não escutaram. Continuaram a fazer o que é mal aos meus olhos e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano rei Ial: Vejam. Os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos gritarão de alegria por causa da boa condição de coração, mas vocês clamarão por causa da dor de coração e chorarão por causa do seu espírito quebrantado.
Vocês deixarão um nome que meus escolhidos usarão em maldições. E o soberano rei El entregará a cada um de vocês a morte, mas, aos seus servos, ele chamará por outro nome, de modo que todo aquele na terra que procurar uma bênção para si mesmo será abençoado pelo Criador da verdade, e todo aquele na terra que fizer um juramento jurará pelo Criador da verdade. Pois as aflições anteriores serão esquecidas, ficarão escondidas dos meus olhos. Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra. E as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. Portanto, alegrem-se e exultem para sempre no que estou criando. Pois vejam, crio Elshalaim como motivo de alegria e seu povo como motivo de exultação. E me alegrarei com Elshalaim e exultarei pelo meu povo. Não se ouvirá mais nela o som de choro nem um grito de aflição. Não haverá mais ali um bebê que viva apenas uns poucos dias, nem idosos que não vivam todos os seus dias. Pois quem morrer com 100 anos será considerado jovem, e o pecador será amaldiçoado, mesmo que tenha 100 anos. Eles construirão casas e morarão nelas. Plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz filhos que sofrerão calamidade, porque eles e seus filhos são a descendência abençoada por Rial. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu atenderei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o touro, e a serpente se alimentará do pó. Não farão dano nem causarão ruína em todo o meu sagrado monte. Isaías. Ishaial. Capítulo 66. Assim diz Yahweh: Os céus são o meu trono, e a terra é o apoio para os meus pés. Então, que casa vocês poderiam construir para mim, e onde seria o meu lugar de descanso? Minha mão fez todas essas coisas, foi assim que elas vieram a existir. Mas é para este que eu olharei. Para o humilde que tem espírito quebrantado e que treme diante da minha palavra. Quem abate um touro é como quem mata um homem. Quem sacrifica uma ovelha é como quem quebra a nuca de um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Eles escolheram os seus próprios caminhos, e têm prazer no que é repugnante. Por isso, eu escolherei como vou punir a todos, e trarei sobre eles justamente o que eles temem. Porque, quando chamei, ninguém respondeu. Quando falei, ninguém escutou. Eles continuaram a fazer o que é mal aos meus olhos, e escolheram fazer o que me desagrada. Ouçam a palavra de Yahweh, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: Honrado seja Yahweh. Mas o Criador aparecerá e trará alegria a vocês, enquanto eles serão envergonhados. Há o som de um tumulto que vem da cidade, um som que vem do templo. É o som de Yahweh retribuindo aos seus inimigos o que merecem. Antes de entrar em trabalho de parto, ela deu à luz. Antes de lhe chegarem as dores de parto, ela deu à luz um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo semelhante? Por acaso uma terra será dada à luz num só dia? Ou nascerá uma nação de uma só vez? No entanto, assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. Será que eu faço chegar a hora do parto e não faço que se dê à luz? Será que eu, que causo o nascimento, fecharia o ventre? Alegrem-se com Elshalaim e jubilem com ela, todos vocês que a amam. Exultem grandemente com ela, todos vocês que choram por ela, porque vocês mamarão no seu peito e ficarão plenamente satisfeitos e consolados, beberão à vontade e terão prazer na sua grande honra. Pois assim diz Yahweh: Vou fazer chegar até ela a harmonia como um rio, e a honra das nações como uma torrente inundante. Vocês mamarão e serão carregados no colo, e serão embalados sobre os joelhos. Assim como a mãe consola o seu filho, assim continuarei a consolar vocês. E por causa de Elshalaim vocês serão consolados. Vocês verão isso, e seu coração se alegrará, seus ossos se encherão de vigor como a relva verde. E a mão de Yahweh será revelada aos seus servos,
mas ele ficará indignado com os seus inimigos. Pois Yahweh virá como um fogo, seus carros de guerra são como um vendaval, para trazer retribuição com grande ira, para censurar com chamas de fogo. Pois Yahweh executará o julgamento com fogo, sim, com sua espada, contra todos os humanos. E os mortos por Yahweh serão muitos. Os que se santificam, se purificam para entrar nos jardins, seguindo aquele que está no centro. E os que comem carne de porco, coisas repugnantes e ratos, chegarão todos juntos ao seu fim. E o Eterno Yahweh diz: Visto que conheço as obras e os pensamentos deles, venho para reunir pessoas de todas as nações e línguas. Elas chegarão e verão a minha honra. Porém entre eles um sinal, e a alguns dos que escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, terras dos arqueiros, a Tubal, e Javã, e as ilhas distantes, que não ouviram falar sobre mim nem viram a minha honra. E eles proclamarão a minha honra entre as nações. Eles trarão todos os irmãos de vocês dentre todas as nações como dádiva a mim, seu Yahweh, em cavalos, em carros, em carroças cobertas, em mulas e em camelôs velozes, ao meu sagrado monte, e ao Xalaim. Assim como quando o povo de Israel traz sua dádiva em recipientes puros à minha casa. Também escolherei alguns para ser sacerdotes e levitas. Pois, assim como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, assim também permanecerão a descendência e o nome de vocês. E de lua nova a lua nova e de sábado a sábado, todos os humanos virão para se curvar diante de mim. E eles sairão e olharão para os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. Pois os vermes sobre eles não morrerão, e o fogo que os consome não se apagará, e eles se tornarão algo repulsivo para todas as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia hebraica nos mostra no capítulo 64 no versículo 4 e 6. Nosso Pai amado, Yahweh, preparou a obra e somente Yahshua conhecia o plano de redenção que surgiria doravante, no tempo que espera por seu regresso para Zion. Onde em Corinti Aleph, 1 Coríntios 2:9, identifica a razão do porquê da espera, cuja resposta foi por causa de seu amor nos ter sido revelado, a nós que somos o restante de Israel. Mas todo o Israel e toda a humanidade é pecaminosa perante Yahweh. Ninguém aqui não tenha pecado, e desse modo, ninguém pode ser purificado apenas pela Torá, mas se encontra em necessidade de uma real aceitação do sangue expiatório. No capítulo 65 versículo 11, Duz é o nome de uma divindade pagã, da força, ou atribuidamente, a força da tropa. Os israelitas desprezaram a Yahweh para adorar ao que eles pensavam que se tratava de uma força ou poder carnal real. No hebraico, este termo é pronunciado com o gimel e daled, com vogal massorética fazendo a pontuação soar como God, e não como Gad, no hebraico. Essa conclusão é bastante concisa, com referência à condenação do uso de GD, em vez de Yahweh, tornando-se irretorquível demais para nosso consolo, e como tal, é melhor e mais seguro ficarmos longe da adoração feita através do nome genérico, GD, especialmente sob a luz do estrugir do clarim, nos convocando a nos ordenando, que nós que somos Israel, invoquemos a Yahweh e através do seu verdadeiro nome. Já o Mani, a divindade da boa fortuna, ou da sorte, cuja divindade não deve ter lugar na vida do crente. No hebraico, o nome dessa divindade se escreve com Men, Nun, Yud. Muitos israelitas fizeram uso desse ídolo na adoração, ou confiaram no ídolo à sorte, em vez de terem confiado em Yahweh, e ainda hoje, alguns procedem assim. Adoradores de GD, ou da sorte, que andam trazendo bagagem pagã, não podem ser israelitas, haja visto que não se recusam a abandonar as coisas que são claramente errôneas, conforme delineadas nas Escrituras. Naturalmente, Yahweh nos concede espaço e tempo, no intuito de crescermos na verdade. Entretanto, os adoradores de GD sofrerão escassez. Enquanto os Yaldins caminharão e avançarão ditosos em abundância. No capítulo 66 gostaria de salientar a missão deles é a de purificar Israel, por meio das boas novas, e fazer com que, no reino milenar, os dispersos retornem para Yahushalaim em segurança, quando hão de ser apresentados a Yahweh como vasos purificados, para o serviço do templo. Dentre os 144.000 selados e dentre outros que hão de retornar com eles, evidentemente, Yahweh já sabe quem serão os sacerdotes que deverão tomar posse para o serviço do templo. O resto de Israel viverá para sempre, exatamente como Mashiach assegurou.
E toda a humanidade o adorará, toda a humanidade guardará as festas, o Shaba, e as luas novas, na era vindoura. Portanto, a questão que merece ser respondida é esta: se Yahweh nunca mudou, e Yahshua é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Então, como pode a humanidade dispensacionalizar estas ordenanças, ficando à parte, diante desse quadro que vemos no tempo presente em que vivemos agora, entre as vindas? A resposta é esta. A humanidade simplesmente pode fazer isso, contudo, sob perigo de julgamento severo e repentino, além da perda do galardão na era vindoura. No último versículo, existe a menção da palavra verme, e em hebraico significa a memória maléfica deles. E a menção do fogo que os consumirá, nunca se extinguirá, mas a alma perversa, seja do homem ou da mulher, será plenamente destruída ou aniquilada, ocorrendo exatamente o contrário daquilo que todo Israel salvo herdará. Muito obrigada, amados de Yahweh, por escutar até aqui esse pequenino trabalho, feito com muito amor para que todos pudessem ter acesso ao verdadeiro nome, principalmente do nosso Pai e de seu Filho amado. Que a paz de Yahshua e o amor de Yahweh esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do nosso amado Criador Yahweh.